título da série sobre o qual nós temos refletido é Atos 29. Como já foi mencionado, o livro de Atos termina no capítulo 28, mas os Atos dos Apóstolos de Cristo não terminam com ele. Somos chamados a escrever o capítulo 29 e os capítulos seguintes dessa história. Hoje, para a conclusão dessa série, eu vou inverter o nome do livro. A gente vai falar sobre os apóstolos e os seus atos. Porque primeiro eu quero me dedicar para o conceito da palavra apóstolo, para que a gente saiba exatamente do que a gente está falando. Em um primeiro momento, apóstolos foi a designação que foi dada para os 12 discípulos mais próximos de Jesus. Mas a gente não pode reduzir a palavra apóstolo a esses 12. Um exemplo interessante é o próprio Paulo. Paulo se autodenomina apóstolo de Cristo em várias cartas, Colossenses, Romanos, Coríntios e em outras cartas. Aí a gente pode fazer uma pergunta: será que estaria Paulo sendo meio arrogante assim, colocando a si mesmo dentro de um grupo seleto, do qual ele não pertencia, objetivando ganhar algum status e ser ouvido pelas pessoas para as quais ele pregava? Bom, muito pelo contrário. Diferente dos dias de hoje, onde em alguns nichos específicos da nossa sociedade ocidental, judaico-cristã, ser apóstolo significa ser honrado e respeitado, naquela época ser um apóstolo de Cristo agregava à vida da pessoa nada mais nada menos do que um bocado de encrenca, vinda dos seus perseguidores. Paulo foi o primeiro grande teólogo da cristandade. Ele se denomina apóstolo porque ele compreende que somos chamados a sermos apóstolos de Cristo, assumir a responsabilidade, obedecer o seu chamado, assim como ele mesmo obedeceu. Somos chamados sim a deixar em segundo plano toda e qualquer ambição que não seja a de obedecer e pregar a palavra de Deus, assim como Paulo fez. Paulo, se ele continuasse a fazer o que fazia antes da sua conversão a Cristo, ele poderia ter sido até mesmo sumo sacerdote do templo, uma posição muito importante. Aparentemente ele fazia carreira para isso. E que carreira! Ele era respeitado, era atuante, era muito bem instruído, mas ele trocou essa carreira pela de fazedor de tendas. E quando ele fez isso, não foi para montar uma franquia de tendas, para ser famoso em todo o Oriente Próximo, para ficar rico e ter conforto. Não foi. Ele fez isso só para arcar com a própria subsistência. Ele sabia que o mais importante na sua vida não era o sucesso profissional como o que nós conhecemos, mas o sucesso como derivado da palavra sucessor. Sucedendo a Cristo, no papel de espalhar o reino de Deus, aqui na terra, ele também preparava outras pessoas para sucedê-lo, para ser seus sucessores. Seus sucessores, isso. Por extensão, diz o Google, ser apóstolo é se dedicar à pregação de uma doutrina ou ideal. Então, é ponto pacífico. Definitivamente nós somos apóstolos de Jesus Cristo e podemos dessa forma nos entender como protagonistas desse Atos 29. Vimos também em uma das pregações anteriores que o nome do livro Atos dos Apóstolos poderia, e parece que até seria teologicamente mais correto, ser chamado de Atos do Espírito Santo. Pois na verdade ele nos relata os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Na minha opinião, esse nome seria melhor. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Dessa forma eu passo a ler o texto base da nossa série, que é Atos 2, 42 a 47. Hoje não temos projeção. Quem tiver sua Bíblia, de forma online, de forma digital ou de forma física, é convidado a abrir. Existe a possibilidade da minha versão ser um pouco diferente, mas não vai ser muito diferente, uma ou outra palavra vai ser facilmente compreensível.
E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. E agora o tema de hoje, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Cabe a mim no dia de hoje discorrer sobre esse último versículo, que aliás é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Ele nos fala de algumas das consequências da vivência de um cristianismo saudável, aos moldes do que Deus deseja, aos moldes do que Cristo nos ensina, aos moldes da atuação plena e verdadeira do Espírito Santo no coração de cada crente, de cada convertido, de cada seguidor de Jesus Cristo. Enfatizo, o versículo 47 nos mostra com muita clareza o tipo de consequência que o atuar do Espírito Santo deixa, através dos seus apóstolos, na sociedade, no seu entorno. Não dentro da igreja, na sociedade do seu entorno. O versículo começa com louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Temos aqui uma ação ativa e um verbo de uma ação passiva. A parte do louvando a Deus é ativa, se refere ao que eles faziam de propósito, propositadamente. É uma ação, uma escolha, um movimento. Se eles decidissem de um momento para frente não louvar mais a Deus, eles poderiam fazer isso. Poderiam optar por isso e arcar com as consequências de seus atos. Simples assim. Mas depois vem a parte passiva, onde os apóstolos caíam na graça de todo o povo. E para analisar esse final dessa frase, a gente precisa se colocar no lugar daquele que não pertence ao grupo dos cristãos. Porque afinal a ação ativa é dos outros, não é do cristão. Caindo na graça de todo o povo, não dependia da vontade deles, dependia da vontade do povo. Era apenas uma consequência dos seus atos. Se os cristãos caíam na graça do povo, significa que eram benquistos de forma geral. Todos concordam? E quem era esse povo? O povo eram os descrentes, a sociedade. Mais especificamente, a parte da sociedade que não acreditava em Jesus. Bom, então agora a gente pode dizer talvez que nos encontramos como igreja cristã, né? Ser cristão nos dias de hoje nos remete a exatamente isso, a ser benquisto na sociedade. Ou será que não? Vamos fazer o exercício de nos colocarmos no lugar de quem não é cristão, de quem nos vê de fora. Quem sabe a gente ouve por aí coisas como, olha, vai ter eleições aqui na empresa, no bairro, na associação de moradores. Vamos chamar lá o cicrano para ser o supervisor do processo. Ele é cristão, sempre uma pessoa extremamente imparcial, idônea e justa. Será que é assim que as pessoas veem a gente? Vamos pensando. Precisamos fazer um mutirão no bairro? Esses problemas só serão resolvidos se nos unirmos, colocarmos a mão na massa. Vamos chamar o fulano, ele é cristão. Sempre muito participativo, colaborativo, generoso e envolvido com as demandas da nossa sociedade. Será que esses são os cristãos de hoje? E quem sabe a gente não escuta no trabalho, gosto muito quando o Beltrano participa das nossas festas, dos nossos happy hours. É sempre uma pessoa muito alegre,
gostoso se bater um papo com ele. Ele não julga, não critica as pessoas, não discrimina como a maioria das pessoas não cristãs fazem. Você se identifica com esse papel? Com essa imagem que, hipoteticamente, deveríamos estar desfrutando na sociedade em que vivemos? Eu, particularmente, não. Nem como povo cristão, e nem olhando para a minha vida pessoal. Eu tenho a impressão de que nós cristãos, nos dias de hoje, se somos alegres, o somos dentro dos nossos guetos, repletos de irmãozinhos na fé que nos desejam graça e paz. É fácil. Se somos honestos, muitas vezes o somos como agentes secretos do reino de Deus, até mesmo envergonhados da nossa própria ética, que difere da moral da sociedade onde vivemos. E se somos generosos, o somos com os nossos irmãos em Cristo. Ou talvez apenas com os nossos filhos, quando eles dizem que querem um iPhone 8. Definitivamente, nós não somos envolvidos com as demandas da nossa sociedade. Há multidões de pessoas por aí que estão engajadas em causas sociais que visam trazer vida, cidadania e dignidade, direitos humanos àqueles que estão à margem da sociedade. E eles o fazem muitas vezes como ateus, baseados nos escritos de filósofos ateus. E muitas vezes essas pessoas precisam, para colocar em prática os seus projetos, enfrentar o frio moralismo e o extremo legalismo de nós cristãos. Eu não estou afirmando que isso é sempre uma verdade, gente. Entendam, talvez algumas coisas não sejam exatamente assim, se vistas de outro ângulo. Mas eu estou afirmando que, em muitos casos, essa é a imagem que a sociedade tem de nós cristãos. Também não estou dizendo, não estou pregando, que a gente deve relevar os nossos valores e as nossas crenças apenas para desfrutar da simpatia do povo. Mas eu estou dizendo que precisamos fazer uma coisa não em detrimento da outra. Que a comunidade cristã descrita em Atos dos Apóstolos sabia agir de forma cristã, sabia seguir os parâmetros morais e éticos deixados por Jesus e ainda assim ser benquista por aqueles que estavam de fora. E percebo que como povo cristão temos julgado, temos criticado e temos discriminado as pessoas que não pensam e não vivem como nós. Enquanto o que nós devíamos é agir como Jesus, amando e nos preocupando com as pessoas. Com a empatia que ele tinha, essa empatia permitia que ele falasse coisas duras também. A gente percebe isso nos ensinamentos dele. Mas ele era ouvido e era respeitado. Será que nós, quando falamos coisas duras, temos sido ouvidos e respeitados? Então talvez falte alguma coisa antes de falar as coisas duras. Muitas vezes a nossa preocupação com aquilo que a gente tem como princípios cristãos, ela se posta na nossa frente e ela cerra os nossos olhos e não nos permite enxergar a pessoa. A pessoa que precisa de Deus tanto quanto nós, mas não o conhece, nunca chegou a Ele. E como eu já disse, o que nos cabe aqui nessa manhã é refletir como somos vistos pelos de fora, não pelos crentes. Certo? Será que tem as pessoas do nosso entorno se sentido amadas, acolhidas, ajudadas e motivadas? Ao menos importantes para a gente? Nós somos reconhecidos como povo cristão, como quem agrega algo de bom à sociedade e à vida dos que nos cercam? Será que o nosso comportamento social tem colaborado para que caiamos na graça dos que conosco convivem fora do círculo da igreja? Essa é a primeira parte, a primeira reflexão para a gente fazer. A segunda
é que o versículo 47 continua dizendo: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Para pensar nessa segunda parte do versículo, a gente volta no início da reflexão. Essa frase ela só pode ser compreendida se a gente entende que os atos dos apóstolos são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Perfeito? Fica bem claro que os atos não são dos apóstolos, são do Senhor. É o Senhor que acrescenta as pessoas aos salvos. Não sou eu, não é você, não é a igreja. A igreja é passiva nesse processo também. Ele o faz através do Espírito Santo. E isso é bem claro para nós. Somente o Espírito Santo, o Espírito de Deus, agindo no coração de cada indivíduo, pode trazê-lo à real conversão. Mas eu preciso destacar o contexto da colocação. O fato de que essa sentença vem logo depois daquela onde a graça do povo, ou seja, a simpatia dos cristãos, estava em alta. Vejam, o momento onde as pessoas se achegam ao reino de Deus, se convertem e se submetem ao seu domínio e à sua ordem, ele é aquele que segue um contexto onde os cristãos são bem vistos e bem quistos na sociedade. As pessoas olham de fora, as pessoas os admiram, sabem que podem contar com eles, conhecem a sua integridade, a sua bondade, experimentam as consequências de sua mansidão e de seu domínio próprio. Interessante, eu acabei de citar algumas características do fruto do Espírito, lá de Gálatas 22, porque é claro, é o fruto do Espírito no coração dos apóstolos e assim vai, no nosso coração também. E é assim que funciona. Os atos do Espírito, através dos apóstolos, através da igreja, influenciam as pessoas de fora. As pessoas alheias ao cristianismo e que ainda não têm essa fé e essa vivência com Cristo, elas têm o seu coração amolecido pelas atitudes do povo de Deus. Têm a curiosidade atiçada. Olham para a sua própria vida e têm vontade de experimentar aquilo que os cristãos estão vivenciando. De ser como eles. De desfrutar do que eles desfrutam. Essas são as consequências indiretas do Espírito Santo através dos seus apóstolos. Na vida daqueles que não conhecem a Deus ainda. Fique bem claro. Mas agora, como é que a gente deve se comportar no nosso dia a dia? Porque, por um lado, nós somos motivados a testemunhar da nossa fé. E isso muitas vezes se dá no campo da moral e da ética. No fato de sermos diferentes no mundo que se apresenta. Mas, por outro lado, parece que não nos é aconselhável fazer isso a ferro e fogo. Pois somos chamados a sermos influenciadores da sociedade e não dominadores da sociedade. A sermos simpáticos, bem-quistos, queridos para quem está à nossa volta. Como é que a gente encontra o ponto de equilíbrio que nos leve a praticar as nossas crenças, a nossa fé com verdadeiro amor? Essa para mim é a pergunta que sai desse versículo. De forma prática, quando lidamos com crianças, muitas vezes nós necessitamos impor limites, utilizar de um certo rigor, para que eles sintam que nós os amamos. Essas crianças não têm maturidade para lidar com certas situações. Elas precisam de limites. Quando lidamos com pessoas que foram diagnosticadas como doentes ou são dependentes químicos ou alguma coisa, às vezes se faz necessário impor certas coisas. E essas também podem e devem ser feitas com amor. Mas quando nós lidamos com pessoas adultas, bem resolvidas, que estão vivendo a sua vida, mas que não conhecem a Deus, nós somos chamados a influenciá-los pelo exemplo, pela integridade, pela bondade, pela alegria, pela paciência, pelo domínio próprio, enfim, por características que podem não ser nossas de forma inata, mas que são plantadas em nossos corações e em nossas mentes, pelo agir do Espírito Santo.
Se tratamos as pessoas que estão ao nosso redor com desdém, como se fossem crianças ou doentes, tentando impor à vida delas parâmetros e limitações que não pertencem a elas, pois elas não vivem sob a ordem de Jesus, sob a graça de Deus, como podemos cair na graça deles? Como se tornarão pessoas abertas ao Espírito Santo e ao seu agir, se eles desejam tomar a maior distância de nós, dos chatos que ficam incomodando? De alguma forma, Jesus obtinha a empatia das pessoas ao seu entorno, e ainda assim pregava coisas complicadas, difíceis de serem engolidas por aqueles que o escutavam. Mas eles o escutavam. Pedro, por exemplo, andou mais de 3 anos com Jesus e ainda levava a espada na bainha. Vocês lembram? Ele corta a orelha de Malco naquela noite em que Jesus é preso. Ele era um extremista, era um zelote, era um religioso radical, extremista, adepto de métodos violentos. E nós sabemos que Jesus não era favorável a isso. Mas ele tolerou Pedro e sua espada, durante mais de 3 anos de convívio. Se Pedro estava naquela noite com a espada, ele estava todas as noites com a espada dele, pronto para matar alguém. Paulo também, ele matava cristãos. Mas quando ele mudou de exército, quando ele veio para o lado do cristianismo, ele não passou a matar os inimigos do outro lado. Ele apanhava e ficava quieto. Mesmo tendo direitos como cidadão romano, mas ele ficava quieto. Isso é assim porque Deus não exige nada comportamentalmente falando de quem não é seu seguidor, mas exige de nós. Nós, seus discípulos, e somente nós, temos que seguir os seus parâmetros. Eu gostaria de ler com vocês um trecho da carta de Paulo para o seu discípulo e companheiro Tito. Capítulo 2, versículo do 1 ao 8. Diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém, as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens, a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. De novo, essas palavras não são para os de fora, são para os de dentro. Essa palavra é para nós. Sermos sóbrios, prudentes, sãos na fé e no amor. Termos paciência. Não sermos caluniadores, mas sim moderados. Sinceros e incorruptíveis. Fala até mesmo que a gente deve ter uma linguagem sã e irrepreensível, para que dessa forma aqueles que nos ouvem não possam ter nada de dizer de mal da gente. Deus espera que nós sejamos melhores do que os outros, assim, entre aspas. Mas não é melhores, mas que tenhamos um comportamento muito acima da média, para que assim a gente chame a atenção do mundo de uma forma positiva. Afinal, nós temos esses parâmetros, o mundo não tem. Nós somos privilegiados, a nós foi mais dado, de nós mais será cobrado. E não é à toa que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 6, nos instrui sobre
que nos é conhecido como batalha espiritual. Vocês lembram do texto? Com esse texto eu encerro a reflexão de hoje. Efésios 6, de 11 a 18. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu acho esse texto muito interessante. Ele nos ensina quais são as armas que devemos usar no confronto contra principados, potestades, contra as trevas, contra as hostes da maldade. Traduzindo isso, é a luta que travamos contra aquilo que tem influenciado as pessoas que estão à nossa volta a não seguirem a vontade de Deus. É contra isso que a gente está lutando, não contra as pessoas em si. É aquilo que torna o mundo, também através do agir das pessoas, diferente do que Deus deseja que seja. É contra isso que a gente está lutando. Esquece as pessoas. É contra a maldade. É contra as más influências. E notem que nos são colocadas armas que são maciçamente armas de defesa. Vocês já perceberam isso nesse texto? Olha só. Temos a armadura de Deus. A armadura é para proteção. Temos a couraça da justiça. A couraça, para quem não sabe, era uma proteção que ia debaixo da armadura, que ainda dava maior proteção para perfurações. Fala em calçados os pés. Calçados não é no sentido de colocar um sapato, é no sentido de um calço. Você se calça. Você se calça para não ser empurrado. Você não se calça para atacar, você calça para não ser empurrado para trás. Temos também o escudo da fé, temos o capacete da salvação. E até aqui, dá para observar que só temos elementos de defesa e de proteção. Na sequência vem um único elemento que pode ser usado para o ataque, que é a espada. Mas é a espada do Espírito, aquele que sopra onde quer. Porque o papel é dele, não nosso, de efetuar as eventuais investidas na direção da vida de quem tem sido controlado por outras forças, por outros poderes, por outras influências que não são as de Deus nosso Senhor. Enfim, como temos sido e como temos agido diante das pessoas que nos veem, com aqueles que convivem conosco? O nosso comportamento social, ele tem sido como um tapete vermelho, estendido na direção de todos, como um convite irresistível para que conheçam a Deus e venham fazer parte do seu reino? Esse é o nosso comportamento social? Ou nós somos como uma porta que bate na cara e, pelo contrário, expele, afasta e cria nas pessoas ojeriza de qualquer assunto relacionado com a vivência do cristianismo? Nós estamos construindo o reino de Deus como realmente ele é, mostrando ele, ou nós estamos por aí queimando o filme do reino de Deus, para que as pessoas nem queiram saber disso? Assim como está em Gálatas 5:22, citando novamente características do fruto do Espírito, nós devemos, como servos de Deus e seguidores de Jesus Cristo, exalar amor, paciência, paz, bondade, benignidade, mansidão e temperança.
Se a nossa vida não é assim, nós não estamos sendo condutores do Espírito Santo para dentro do mundo onde vivemos. E não estaremos influenciando e cativando as pessoas do nosso convívio a entender o reino de Deus e vê-lo com bons olhos. Nós não estaremos em bom conceito como cristãos no mundo. E talvez dessa forma não tenhamos o privilégio de continuar escrevendo o capítulo 29 e os capítulos seguintes de Atos. Eu quero orar com vocês. Pai amado, vivemos num mundo muito complicado, muito difícil de ser compreendido, de compreender. Há muita coisa aí por fora, há muito comportamento estranho. Mas nós somos chamados a, nesse mundo, e dessas pessoas que têm comportamentos estranhos, chamados a sermos simpáticos de forma que eles sejam cativados por um comportamento baseado na Tua palavra, baseado no Teu amor, baseado na Tua promessa, na Tua salvação. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda porque a igreja não foi feita para ser um gueto, para que a gente fique aqui olhando uns para os outros e vivendo o fantástico e o maravilhoso amor de Deus nas nossas vidas sozinhos. A grande vocação da igreja é a missão. E Tu esperas de nós, Senhor, que cheguemos até as pessoas que estão do nosso entorno e que Te levemos a elas. Nos ajuda, Senhor, nesse processo. Nos enche, Senhor, do Espírito Santo, porque nós sozinhos não somos capazes. Amém.